Isso que você está vendo aqui não é uma bomba qualquer. Batizada de Fat Man, foi lançada às 11 horas e 2 minutos do dia 9 de agosto de 1945, sobre a cidade de Nagasaki. Fat Man é uma bomba de plutônio de quase 5 toneladas que cai silenciosamente sobre a cidade. Os habitantes que olham para o céu não sabem que estão vendo os últimos segundos de seu mundo. A 500 metros do chão, o núcleo se descomprime e a reação em cadeia começa. Então, o céu fica branco. A onda de choque varre 3 quilômetros em um instante. O calor chega a 4.000 graus e tudo se desintegra. Casas, templos, hospitais e corpos. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que a cidade de Nagasaki não era o alvo principal dessa bomba? Você tinha ideia de que até hoje se debate se esse segundo bombardeio foi necessário para acabar com a guerra? Ou se foi simplesmente uma demonstração sangrenta e desnecessária de poder? Para entender tudo isso, precisamos voltar ao dia 9 de agosto de 1945, o dia em que a bomba caiu em Nagasaki. Infelizmente, muitas pessoas não se importam em prejudicar os outros para benefício próprio. Vamos começar. O verão de 1945 foi caótico e a humanidade estava à beira de perder a civilização como conhecíamos. A Europa estava destruída. Acreditava-se que Hitler se suicidou em seu bunker em Berlim e a Alemanha se rendeu em 8 de maio, mas no Pacífico, a guerra continuava com uma ferocidade que não parecia perto de ceder. O Japão, isolado e sangrando, se recusava a se render. O Império Japonês havia perdido quase todas as suas posses territoriais. As ilhas do Pacífico caíram uma após a outra nas mãos dos americanos, após combates brutais que ficaram escritos com sangue nas páginas da história. Iwo Jima, Okinawa, Saipan, cada batalha foi mais sangrenta que a anterior. Os kamikazes se lançavam contra os navios aliados, e a cultura do Bushido, o código de honra do guerreiro, tornava impossível a rendição. Simplesmente morrer era preferível à desonra. Os Estados Unidos e aliados sabiam que invadir as ilhas japonesas custaria milhões de vidas dos dois lados. Os estrategistas militares estimavam entre 500 mil e 1 milhão de baixas americanas. Os japoneses haviam fortificado cada praia e cada colina, treinando civis, incluindo mulheres e crianças, para resistir com bambus afiados, se fosse necessário. Os Estados Unidos sabiam que não podiam derrotar um inimigo que não se rendia. O único caminho era convencê-lo de que não podia continuar lutando e tirar dele a única coisa que o tornava invencível: a possibilidade da honra. Por isso, em Los Alamos, Novo México, um grupo de cientistas liderados por Robert Oppenheimer estava trabalhando no maior segredo da guerra, o Projeto Manhattan. E eles haviam conseguido o impossível: dividir o átomo e transformar a matéria em energia destrutiva. Em outras palavras, a bomba atômica. Em julho de 1945, o primeiro artefato nuclear foi testado no deserto de Álamo Gordo. A explosão pôde ser vista a quilômetros de distância. Oppenheimer, contemplando o brilho, lembrou-se de uma frase do Bhagavad Gita: "Tornei-me a morte, o destruidor de mundos." O presidente Harry Truman, que assumiu após a morte de Roosevelt, enfrentou uma decisão histórica. Ele segurava uma arma capaz de acabar com a guerra de imediato, mas com consequências imprevisíveis. Os conselheiros estavam divididos entre alguns cientistas que imploravam para que fosse feita uma demonstração em uma ilha deserta para convencer o Japão, sem matar civis, e outros que argumentavam que apenas o choque de uma cidade destruída poderia forçar a rendição. Truman decidiria pela segunda opção. Em 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 15 minutos da manhã, o bombardeiro B-29, batizado de Enola Gay, lançou sobre Hiroshima uma bomba de urânio que havia sido chamada de Little Boy. A explosão equivaleu a 15 mil toneladas de trinitrotolueno. Em segundos, o centro da cidade virou cinzas e 70 mil pessoas morreram instantaneamente. Outras 70 mil morreriam nos meses seguintes devido a queimaduras e radiação. O que tornou essa bomba diferente não foi apenas seu poder destrutivo, mas algo que a humanidade nunca tinha enfrentado: a radiação. É uma morte invisível e silenciosa que segue matando por muito tempo.
Os que sobreviveram desenvolveram sintomas desagradáveis: vômitos, hemorragias internas, queda de cabelo. Os médicos não compreendiam o que ocorria com eles. O alto comando japonês recebeu relatos confusos. Falavam de uma única bomba que havia devastado uma cidade inteira, mas algo dessa magnitude era difícil de acreditar. As comunicações estavam cortadas e os militares mais radicais insistiam em continuar a guerra. O imperador Hirohito e alguns conselheiros começaram a considerar o impensável, a rendição. Mas não era uma decisão que se tomava de um dia para o outro. Havia mais do que uma guerra em jogo, era toda uma idiosincrasia. Washington viu a demora em hastear as bandeiras brancas como teimosia. E com o inimigo vacilante e sem reação, restava uma opção: atacar novamente. Na madrugada de 9 de agosto de 1945, apenas 3 dias após Hiroshima, 3 bombardeiros B-29 decolaram da ilha de Tinian, nas Marianas. O avião principal, Boxcar, transportava a Fat Man, uma bomba de plutônio mais potente que a anterior, 21 mil toneladas de trinitrotolueno. O Major Charles Sweeney estava no comando da aeronave e da missão. O alvo primário era Kokura, uma cidade industrial com importantes fábricas de munições no norte de Kyushu. Mas quando o Boxcar chegou ao local, descobriu que uma densa camada de nuvens e fumaça industrial cobria completamente a paisagem. As ordens eram claras. Não se podia lançar a bomba sem visibilidade direta do alvo, porque a demonstração definitiva de força tinha que ser impecável. Sweeney deu 3 voltas sobre Kokura, mas as condições não melhoraram. O combustível começou a acabar e os japoneses detectaram a presença de bombardeiros americanos. As unidades de artilharia antiaérea abriram fogo, colocando Sweeney diante de uma decisão crítica: abortar a missão ou seguir para o alvo secundário? O destino de Nagasaki foi selado naquele momento, mas Nagasaki era diferente de Hiroshima. Cidade antiga, fundada como porto no século XVI pelos portugueses para comércio e evangelização. Durante séculos, foi o único porto japonês aberto ao mundo exterior e sua população era mais internacional, mais católica. A Catedral de Urakami era o símbolo do cristianismo japonês. A cidade tinha estaleiros, fábricas de torpedos e plantas industriais, mas também bairros residenciais, colégios e mercados. Não era um alvo estritamente militar, mas as circunstâncias ou o destino haviam torcido os ventos do destino que sopravam sobre uma população desprevenida. A manhã parecia comum. Rumores sobre Hiroshima 3 dias antes circulavam, mas Nagasaki era distante. Ninguém suspeitava que algo assim, se fosse verdade, poderia se repetir. Às 11 horas, o céu estava parcialmente nublado. O Boxcar apareceu sobre a cidade e, através de uma breve abertura nas nuvens, pôde ver claramente o vale de Urakami. Isso era suficiente? Às 11 horas e 2 minutos, Fat Man foi liberada e começou a cair. A bomba explodiu 500 metros acima do vale de Urakami. A energia liberada foi de 21 quilotons. A luz era tão intensa que cegou quem a viu, mesmo a quilômetros de distância. A explosão também liberou uma bola de calor de 4.000 graus Celsius no epicentro. As pessoas que estavam perto do ponto de impacto literalmente se dissolveram no ar, deixando apenas sua silhueta impressa nas paredes e no pavimento. Ao bloquear temporariamente a radiação térmica, seus corpos permitiram que a onda de choque viajasse em velocidades supersônicas. Em um raio de 3 quilômetros, nada ficou sem ser devastado. As casas de madeira voaram como se fossem papel e os prédios de concreto desabaram como peças de Lego. As colinas em volta do vale funcionaram como paredes de forno, refletindo e concentrando a explosão em um único ponto. Para quem estava longe, a cena foi o mais próximo do fim do mundo. A pressão rompeu tímpanos, fez colapsar pulmões e até arrancou membros. O vale de Urakami, cheio de gente, sumiu em segundos. A catedral, símbolo de fé e resistência, foi reduzida a ruínas. Apenas os sinos retorcidos e algumas estátuas decapitadas permaneceram de pé. Hospitais, cheios de pacientes, se desintegraram. Homens, mulheres e crianças foram apagados em poucos segundos. Sobreviventes saíram dos escombros em choque. Muitos estavam nus. A explosão havia arrancado suas roupas. Outros tinham a pele pendurada em tiras,
com queimaduras cobrindo 90% do corpo, eles caminhavam como autômatos em direção ao rio, procurando água para refrescar as feridas. Mas o rio estava fervendo. Aqueles que se jogaram na água em busca de alívio morreram fervidos, ou, na melhor das hipóteses, afogados. Corpos se acumulavam nas margens. O cheiro era insuportável, carne queimada, fumaça tóxica e químicos desconhecidos. A nuvem em forma de cogumelo se elevou a 15 quilômetros no céu. Os hospitais que não foram destruídos ficaram lotados em questão de horas, mas não havia capacidade operacional para lidar com o volume de vítimas. Muitos dos médicos e enfermeiros morreram na explosão, e os que sobreviveram tentaram ajudar sem saber que eles mesmos carregavam o veneno lento da radiação. Nas horas seguintes, voltaram a aparecer fitas que ninguém compreendia. Vômitos incontroláveis, diarreia com sangue e febre altíssima. O cabelo caía em tufos. As feridas não cicatrizavam, mas sangravam sem parar. Era a síndrome aguda da radiação, uma condição que a medicina japonesa não conhecia até então. Dos 240 mil habitantes de Nagasaki, cerca de 50 mil morreram nas primeiras 24 horas. Até o final de 1954, as mortes seriam contabilizadas entre 60 mil e 80 mil. Os sobreviventes carregaram as sequelas físicas e psicológicas pelo resto de suas vidas, e também as gerações seguintes. Entre Hiroshima e Nagasaki passaram-se só 3 dias. 3 dias em que o governo japonês tentou compreender a situação sob a pressão dos generais enfurecidos, que achavam que não havia volta e que era preciso lutar até o último homem. Mas o imperador Hirohito e alguns de seus conselheiros mais próximos viram a realidade. O Japão não podia vencer. Apenas condenariam toda a sua população a uma morte certa. Em 15 de agosto de 1945, 6 dias após Nagasaki, a voz do imperador foi ouvida no rádio pela primeira vez na história japonesa. Até então, o imperador nunca falara no rádio nem se dirigira diretamente ao povo por razões culturais, políticas e simbólicas. Na tradição imperial japonesa, o imperador era considerado uma figura divina e seu contato com o povo deveria ser mantido distante e ritualizado. Falar no rádio, um meio moderno e de massa, implicava romper essa barreira, mostrar-se como um ser humano comum, algo impensável dentro do sistema imperial. Até que o poder atômico colocou de joelhos qualquer argumento, Hirohito anunciou a rendição incondicional. Utilizou uma linguagem formal e quase arcaica, difícil de entender até para muitos japoneses. Mas a mensagem era clara. A guerra havia terminado. A rendição formal foi assinada em 2 de setembro de 1945, a bordo do couraçado USS Missouri, na Baía de Tóquio. O Japão já estava ocupado por forças americanas, e o general Douglas MacArthur tornou-se o governador de fato do país. Para os Estados Unidos, a vitória era total. A guerra mais devastadora da história humana havia terminado. O custo moral é enorme. O debate logo começou. As bombas atômicas eram mesmo necessárias? E, acima de tudo, a segunda foi realmente necessária? Desde 1945 até hoje, historiadores militares e filósofos debatem sobre esse ponto. Os defensores argumentam que salvaram milhões de vidas ao evitar uma invasão terrestre ao Japão. Os críticos afirmam que o país já estava à beira do colapso e que as bombas foram desnecessárias. Mais do que isso, eram atos criminosos. Alguns fatos alimentam o debate. O Japão havia tentado negociar uma rendição através de intermediários soviéticos antes do ataque a Hiroshima. A União Soviética declarou guerra ao Japão em 8 de agosto entre as duas bombas. Um golpe diplomático devastador que provavelmente teria sido suficiente para forçar a rendição. O próprio general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado na Europa, chegou a dizer mais tarde que as bombas foram desnecessárias. Além disso, o almirante William Leahy, chefe do Estado-Maior de Truman, escreveu em suas memórias que as bombas não tiveram nenhum papel decisivo na rendição. Mas outros apontam que mesmo depois de Nagasaki, o gabinete japonês estava dividido. Houve uma tentativa de golpe de Estado por parte de oficiais que queriam continuar a guerra. Apenas a ação direta do imperador impediu que a situação chegasse a outro ponto crítico. A verdade deve ser complexa. As bombas, a invasão soviética e a situação militar desesperadora haviam configurado um panorama que parecia tornar inevitável a rendição. Mas então,
Por que não esperar por mais alguns dias? Por que não dar tempo ao Japão para processar Hiroshima? Uma teoria sustenta que os Estados Unidos, na verdade, queriam demonstrar seu arsenal para a União Soviética, enviando uma mensagem clara sobre quem dominaria o pós-guerra. Outra sugere algo muito mais simples e assustador para o futuro. A máquina militar já estava em movimento e ninguém pensou em pará-la. Mas as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki não apenas terminaram uma guerra, inauguraram uma nova era. O mundo despertou para o poder atômico e para o terror de sua própria capacidade destrutiva. Os Estados Unidos tiveram um curto monopólio nuclear e da destruição em massa. Porém, em 1949, só 4 anos depois, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica. A corrida armamentista havia começado. O Reino Unido veio em 1952, a França em 1960 e a China em 1964. Nos dias de hoje, 9 países possuem armas nucleares e o arsenal global ultrapassa as 13 mil ogivas, o suficiente para exterminar a vida no planeta. Provavelmente mais de uma vez, não mais para acabar com uma guerra, mas para causar o verdadeiro apocalipse. Durante a Guerra Fria, o mundo viveu sob a doutrina da destruição mútua assegurada. Nenhum dos lados podia atacar sem garantir sua própria aniquilação. Um frágil equilíbrio do terror manteve o mundo em suspense no auge. Na crise dos mísseis de Cuba, em 1962, que levou o planeta à beira do abismo nuclear. Entre 1945 e 1998, foram realizados mais de 2.000 testes nucleares. Os cientistas do Projeto Manhattan tiveram reações diversas. Oppenheimer se tornou um ativista contra a proliferação nuclear e foi perseguido durante a era McCarthy. Outros seguiram criando armas ainda mais destrutivas, como a bomba de hidrogênio, 1000 vezes mais poderosa que as de Hiroshima e Nagasaki. A Nagasaki de hoje deixou para trás a devastação e é uma cidade moderna e próspera. Mas a história permanece, até no chão que já vibrou sob a luz da morte. O Parque da Paz ocupa o local do epicentro. No seu centro, uma estátua de 10 metros mostra um homem. Uma mão aponta para o céu de onde veio a destruição, enquanto a outra se estende simbolizando a paz. Os olhos estão fechados. Em oração pelas vítimas, o Museu da Bomba Atômica preserva os objetos que sobreviveram. Um relógio parado às 11 horas e 2 minutos, um capacete de bombeiro derretido, fotografias das vítimas, as sombras humanas mantidas em pedaços de parede. Fragmentos da fragilidade humana nos lembram do que somos e do que podemos nos tornar, para o bem ou mal. Em 2016, Barack Obama foi o primeiro presidente americano em exercício a visitar Hiroshima. Ele não ofereceu desculpas formais, mas sua presença foi simbólica. Abraçou sobreviventes, deixou flores no memorial e falou sobre um mundo sem armas nucleares. 80 anos após Nagasaki, o perigo não desapareceu. Novos países buscam armas atômicas, o Tratado de Não Proliferação está enfraquecido e as tensões entre potências nucleares persistem. A memória de Nagasaki segue como o maior argumento contra o uso dessas armas. As imagens da destruição, os testemunhos dos sobreviventes, a compreensão científica do impacto a longo prazo, tudo isso criou um tabu global. Nenhuma bomba nuclear foi usada em um conflito armado desde 1945, embora esse tabu seja frágil. Depende da memória coletiva, da educação e, acima de tudo, da compreensão profunda de que cruzar essa linha novamente seria cruzar o ponto sem retorno. Para a civilização, Nagasaki é mais do que uma tragédia histórica, é um aviso que viaja através do tempo. Nos diz que o progresso científico sem ética é perigoso, que o poder sem responsabilidade leva ao abismo e que a guerra conduz a extremos inimagináveis. Embora o cogumelo de fogo tenha sumido há 80 anos, sua lição segue atual. Paz não é só ausência de guerra, mas presença de memória e responsabilidade. Nagasaki caiu para que o mundo despertasse e sofreu um esquecimento injusto, absorvida pela enorme relevância de Hiroshima. A pergunta é se continuaremos despertos, porque nem sempre há segundas chances.